Olá a todos, eu sou a Saf e eu vou deixar aqui um áudio para vocês. Como vocês sabem, eu faço numerologia e agora estou reativando aí com a doação de uma porcentagem para protetores de animais que você indicar ou para os que eu já sigo e já auxilio, né? E diante de uma dúvida, já que todo mundo tem gostado muito do meu trabalho, né? E hoje eu entreguei a numerologia via MP3 para uma cliente e ela comentou, nossa, né, como que pode os números dizer tanto da gente, né? Então eu até comentei com ela, falei, eu vou gravar um áudio para você explicando e depois vou transformar ele em áudio para o Instagram para mais pessoas escutarem, né, entenderem o porquê dos números, enfim. Então segue agora o áudio que eu mandei para ela e vocês podem acompanhar a explicação, tá bom? Muito obrigada, se gostarem compartilhem para mais e mais pessoas poderem se autoconhecer e também ajudar aí os animais que estão sempre precisando e os protetores. Um grande beijo. Oi menina, vamos lá. Muito legal a tua colocação. Depois eu vou fazer um vídeo e postar lá no Instagram explicando um pouco dessa parte. Eu acho que assim, tem duas ramificações que eu poderia estar respondendo para você sobre a minha experiência de vida, né? As minhas leituras e tal, né? Eu acho que a principal, a mais curta, seria assim, puxa vida, né? Como os números dizem tanto da gente, há de existir realmente um ser supremo que tudo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe tem uma razão, né? Quantas coisas a gente ainda desconhece da gente mesmo e como tudo é muito alinhavado, né? Como a engrenagem do relógio, né? Como tem tantas coisas que a gente pode descobrir e fazer assim uma conexão, né? Quer dizer, tudo isso mostra o principal, que tem certamente uma energia que está por trás disso tudo, e tudo está interconectado, né? O número, os planetas, a influência da Lua sobre a gestação e sobre tudo mais, é muito mais amplo do que a gente costuma se colocar e às vezes colocar que só aquilo que a gente vê é concebível e diz de uma existência superior, né? Eu acho que essa é o principal ponto para dizer, né? Como que pode uma numerologia dizer tanto? A gente às vezes a gente cresce, né? Com uma diretriz assim de julgar só aquilo que é visto a olho nu, né? E as coisas não são bem assim. A gente às vezes, outras pessoas, não você no caso, mas muitas outras preconceitualizam como que isso viesse de um cunho esotérico, quando na verdade é de um cunho quântico, de um cunho universal. Muito egoísmo da gente, né? Achar, como eu falei, né, que só aquilo que a gente vê, que a gente entende é que existe, e as outras vertentes que a gente não estudou são esotéricas, porque não dizem de um padrão do qual a gente, né, foi crescendo, né, foi enchendo ali a margem do rio, né. Assim, quando eu lancei Veterinários do Divã, que foi em 2006, né, que eu comentei com você, eu comecei a estudar a história da medicina, né. E a história da medicina, ela vem de antes de Cristo, né? Ela vem da época dos gregos e dos egípcios e dos hindus e dos budistas, né? Bem lá antes de Cristo, né? E para estudar medicina eu tinha que entender a parte política e a parte religiosa, que estava tudo interligado. Então a primeira parte é assim, hoje na escola a gente aprende as coisas não conectadas, né? Então você aprende matemática, química, física, e você não faz a conexão qual a usabilidade disso que você está aprendendo, né? Normalmente a pessoa na idade tenra vai pensar, eu quero fazer administração, por que eu tenho que saber química, né? Então já começa daí uma formação torta, vamos dizer assim, né? Mesmo que seja por bem, porque tudo tem uma razão benéfica, né? Ninguém faz uma coisa por mal, ninguém dá aula e explica a matéria dessa forma cindida por má intenção, né? Mas também não estimula a pessoa a questionar, né?
Então, dependendo do país, as coisas são explicadas de uma maneira, e aqui no Brasil é assim, né? Então, quando a gente começa a perceber essa conexão, a gente vai para um além. Nesse sentido, nessa evolução, quando eu fui estudar a medicina, né, os orientais, e aí você vai estudando também os movimentos de descobertas, né, do Einstein e o Tesla e tudo mais, né, que estava tudo interligado, né, não dá para você estudar a história sem você entender aquele movimento político, aquele movimento religioso, aquele movimento filosófico, né, e isso eu fui fazendo autodidata, porque na escola a gente não tem, né. Então, vamos dizer, o Einstein já dizia tudo é energia. Você quer ver um exemplo interessante que a gente aprende na escola? A lei do observador. Quando você, sabe aquela coisa, você está olhando o leite não sobe. Quando você vira as costas, o leite subiu e derramou no fogão. Essa é a lei do observador. O que acontece? O Einstein já dizia isso e foi feito experimento de estudo na escola e não sabia para que funcionava. O átomo, ele tem duas condições, ele é partícula e ele é onda. Se você foca, a onda vira partícula. Se você não foca, ele continua como uma onda de possibilidade. Então, assim, tudo, né? Nós somos energia, como eu falei, né? A gente aprende assim, eu vou comprar essa chapinha tal porque ela tem íons, não sei das quantas. Como se o íon fosse um negócio externo, ligado à chapinha, ligado a micro-ondas, mas na verdade tudo é íon, tudo é partícula, tudo é energia, né? Então a gente, digamos, como a gente vem com essa impressão errada, com essa ideia errada, e aí junta a neurociência, tudo aquilo que você aprende, e a psicologia, até os 6 anos vai definir a sua personalidade. Então o que você aprende de crença, o que você é estimulado, o que você não é estimulado, o que você é desestimulado, ele vai, depois dos 6, 7 anos, nortear as situações na qual o teu cérebro vai se conectar, já que tudo é onda, tudo é partícula, tudo é energia. Então você vai atrair por sua inconsciência, porque não é consciente, né? A gente é que tem que aprender a se tornar consciente do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, porque tudo gera um funcionamento orgânico nosso e também energético para a gente se coligar a essas experiências, né? Então, quando a gente, depois dos 6 anos, a gente começa a se interconectar com situações as quais dizem daquilo que a gente aprendeu e vai reforçando a nossa personalidade. E o hábito vai formar aquilo que você acha que você é, aquilo que você pensa, né? Vai virar um comportamento que vai virar você, né? E para a gente modificar isso, não dá para ser de um dia para o outro, né? Precisa ser, né? A gente nasce depois de 9 meses, né? Leva um tempo. Mas então, voltando, já que tudo é energia, os orientais, muito antes de Cristo, e depois até com Einstein e o Tesla e tudo mais, eles dizem assim, e eu acho que faz muito sentido, quando você deixa o corpo, independente da religião, né, o fato físico, quando a energia que habita o corpo, ela deixa de existir dentro do corpo, ela não morre, ela vai para algum lugar. Então, tem-se que quando a energia entra, vamos supor, ela precisa daquela matéria mais densa, que é o corpo, né? Quanto menor a frequência vibratória, mais palpável é o objeto. Então, nós somos uma matéria densa. Então, é preciso essa matéria densa para que essa energia possa vivenciar sensoriamente e aprimorar a sua própria energia. Uma vez que ela deixa o corpo, ela não morre. A próxima, vamos dizer, a entrada, a próxima encarnação, né, vamos dizer assim, um termo meio tido como espírita, mas não é nesse sentido, a próxima encarnação, os orientais dizem assim, que é a composição dessa energia que já fez um upgrade anterior, que ela vai delimitar como vão ser os órgãos, como vai ser o tipo físico, como vai ser a personalidade. Então eu acho muito legal isso, porque se você for estudar a fisiognomônia, que chama, que é o estudo da expressão do rosto e da personalidade,
que nos Estados Unidos eles usam muito para escolher os personagens, os atores para interpretar os personagens. Então você vê lá o Jack Nicholson, ele tem uma boca com um biquinho no lábio bem saliente, que são pessoas que têm um humor sarcástico, né? A pessoa que vai fazer um papel de um cara muito agressivo, ela tem que ter um queixo muito largo, porque o queixo diz do instinto, ela tem que ter uma testa pequena, porque ela pensa menos, ela age mais por impulso. Toda essa análise eles fazem, né? Então, como que pode, da mesma forma que você me perguntou, o rosto diz da personalidade, o formato das unhas, né? O tipo físico, como os hindus têm, né? Os vários tipos físicos, um tipo de sanguíneo, o tal não precisa comer tanta carne, o outro tal gama, o gunas, os tamas, os tipos, né? Então tudo isso já vinha antes de Cristo e já era dito, né? E a questão dos planetas, né? Os hindus, por exemplo, eu gosto muito, me identifico muito com a filosofia hindu, e a budista vem da hindu, né? Que Buda veio da Índia, depois foi para o Tibete. Então, eles fazem um mapa astral. Se você tiver a oportunidade de fazer um mapa, eu te indico uma pessoa que cobra irrisório, perto da 1 hora que ela te manda de áudio do seu mapa da progressão para 3 meses ou 6 meses, agora não me lembro, que é o Fabrício. Se quiser depois você me fala, eu te indico. Como é que pode, né? A pessoa nem acabou de nascer, não vivenciou, e o mapa fala de tudo que você vai passar, né? Então, antes de Cristo, tudo isso era muito estudado, né? Porque os filósofos ficavam lá também pensando para onde vamos e tal, e eram mais puros, né? Captavam todas essas informações, via intuição, via tudo, né? E daí foi se caminhando. Então, assim, o mapa diz muito, os planetas, a Lua interfere. Nós temos uma característica física que bate com a nossa personalidade, e os orientais falam desse jeito, né, que a energia ela vai moldando os órgãos, né, e o corpo. Então, eu acho que é muito coerente, né. E quando você começa a observar todas essas relações, você fala, nossa mãe do céu, né, realmente tem uma arquitetura suprema muito maior daquilo que a gente não imagina. E aí você começa a pensar, bom, então o meu propósito tem que ser muito bem-vindo aqui para fazer jus a toda essa inteligência que me criou, né? Mas o que acontece é que ao longo dos tempos e com o catolicismo, vamos dizer assim, né? Porque antes era politeísta, né? Eles, não sei se você assistiu, eu estudei todos os vídeos, né? Desde a Grécia, desde a homeopatia, depois eu passei para o Alexandre o Grande, que ele fala de como que era uma série de coisas, depois para Lutero, Troia, depois Lutero, depois Mesmer, depois Freud, Além da Alma. Então, assim, tudo que foi se colocando ao longo vinha de uma manipulação de interesses próprios, né? Então, por exemplo, se você pegar o Pai Nosso em aramaico, que era a língua de Jesus, menina, você arrepia inteira. A tradução, ela não tem nada a ver com o original, né? Começo de conversa que Jesus era judeu e seguia a Torá, né? Não tinha nada a ver com a Bíblia. Então, assim, muito que ele falava em parábola, tem vários livros que mostram que, na verdade, ele estava querendo dizer dos chakras, ele estava querendo dizer na energia. Tem até um trecho da Bíblia que você entende essa questão da telepatia, porque ele explica de uma forma simbólica, mas ao longo das manipulações políticas, elas foram bloqueando esse conhecimento porque eles queriam dominar as conquistas das pessoas, né? Então era uma forma, mesmo que por uma raiz um pouco benéfica, de conter as pessoas, né? E tinha as disputas de territórios, então tudo isso foi se perdendo. E ao longo de se perdendo, as pessoas foram criando esse como se fosse um rio vazio, né? Preenchendo esse molde, fazendo esse molde, gerações e gerações com essa tendência. Isso fica no DNA, né? Então, de geração em geração, você já nasce com aquele norteamento pouco aberto sobre as coisas. E aí, tudo que você começa a procurar fora daquilo que tem-se como padrão, acaba sendo visto como esotérico,
né? E não com o valor real que deveria ser, né? Então, assim, não sei se eu consegui te responder, mas, assim, realmente tem muita conexão. A filosofia oriental fala muito disso. Tem vários livros interessantíssimos que explicam até em relação ao que Jesus dizia. Eu fui estudar também, fui ler sobre Jesus. Tem um mosteiro que, por exemplo, aquela parte do que não consta nos testamentos, né? De 14 aos 33 anos, 13 aos 33, ele foi para um mosteiro, tem registros, eu peguei e salvei uma época até fotos, né? O nome dele era Issa, não era Yeshua, não era Jesus, enfim, e tem lá, né, escritos dizendo, mas também foram roubados, é toda uma manipulação que nem a parte farmacológica, né? Para que as pessoas não saiam desse eixo que ficou aí como padrão, né? Mas o próprio Jesus também praticava e dizia um monte de coisa que foi distorcida, né? E eu acho assim, o importante é a gente, quem tem vontade de procurar a mais, né? Saber que tudo isso faz parte de um todo, né? Assim, ignorância nossa ou arrogância nossa achar que só aquilo que é visto aos olhos nus que é o que vale, né? Tem razões muito maiores e cada vez mais a gente começa a perceber tantas conexões, só que ao passo que a gente começa a perceber, cria uma certa responsabilidade a mais sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente age, sobre como a gente faz o dia e aquilo que a gente atrai para a gente, a culpa não é do outro. E isso causa um desconforto, porque é mais fácil a gente pôr, né, a gente, eu digo, via de regra, a população, né, não estou especificando ninguém, a gente colocar a responsabilidade no outro, no universo, do que a gente saber que a gente é responsável. Então, por isso que tem, né, a grande parte que prefere pensar assim, do que tomar para si que cada um de nós é responsável de fazer jus a toda essa sabedoria e capacidades que nos foram dadas, né? Enfim, espero que tenha tirado a dúvida, tá bom? E valeu pela dica, eu vou ver se uma hora eu consigo gravar isso que eu falei para você de alguma forma para abrir para mais pessoas pensarem assim. Então agradeço também a sua dúvida. Um beijão.